Oi, gente, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, sou Márcia Barreto, sou terapeuta energética aqui do Rio de Janeiro e já há um ano e pouquinho, todas as segundas-feiras eu entro numa live, numa transmissão ao vivo às 8 horas da noite, com o objetivo de falar um pouco sobre terapias, né? As terapias holísticas, as terapias energéticas, para facilitar o conhecimento, para que a gente tenha a possibilidade de entender um pouco dos processos e entender o que é a terapia holística, tá? Então, entrei hoje talvez um pouquinho mais cedo do que costumo, acho que não. Oi, Patrícia, oi, Alessandra, oi, Jussara. Tô dando uma reorganizada aqui no meu celular. Oi, Adri. Eu tenho sempre como objetivo nessas transmissões de segunda-feira apresentar um pouco do que são as terapias energéticas para todo mundo que curte, né? Então tenho a sorte de ter muita gente conhecida, Zenilde, Jussara, Adriane, Alessandra lá de São Paulo, Márcia Menezes, que está sempre me seguindo também, Fátima Miranda, minha amiga. E essas transmissões, Bia Almeida também, lá de Teresópolis. Essas transmissões têm algumas particularidades, né? Então, primeiro também quero aproveitar esse vídeo para agradecer vocês que têm acompanhado. Eu não vi, né? Não sei dizer o ranking da semana passada, mas eu tenho tido, já cheguei a 900 visualizações. Então, isso é muito importante, muito bacana, né? Então vou dar 2 dicas, fazendo 2 pedidos. Vocês que estão assistindo sempre, compartilhem o vídeo. Aqueles que gostam e que às vezes não entram porque esquecem, vocês podem clicar aí num linkzinho que avisa vocês todas as vezes que eu estiver no ao vivo. E também vocês podem, nesse momento, convidar outras pessoas para compartilharem com vocês. Vocês veem aí no seu vídeo, né, uma opção convidar, e aí vocês podem compartilhar o vídeo agora que tá na live, tá bem? Então, Regina entrou, Tânia Durão, querida, também entrou, Graça Bertino, que sempre me acompanha, obrigada, Ana Lígia, hoje eu tô dando, conseguindo dar uma olhadinha melhor em todo mundo que entra, tá? E aí, quem já sabe que eu faço essas lives nas segundas-feiras, sabe também que eu nunca escolho com muita antecedência o tema. Oi, a Nádia, querida. Uma outra facilitadora de barras, gente, tá? Muito bom também. Normalmente eu não preparo nada com muita antecedência, eu vou sempre falando sobre algo que chama o meu coração em relação às terapias. E ontem eu estava atualizando minha agenda aqui no Rio de Janeiro, atualizando meu site, atualizando também a minha agenda em Portugal, né? Oi, meu pai e minha mãe também estão aí me assistindo. E hoje de manhã eu recebi um telefonema de uma moça que tem visto as minhas transmissões, que não era minha cliente ainda, e que me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ela usou a frase, eu até marquei aqui: nossa, você dá uns cursos tão legais, tão interessantes, e isso me remeteu a algumas coisas que eu tenho ouvido no dia a dia, né? Ah, você dá muitos cursos, né? Alguns cursos tão interessantes, tão legais, e também ouço de outras pessoas dizerem que não acreditam nada disso, que não acreditam em terapia energética, que acham que tudo isso que a gente propõe é fake, né? É uma coisa que não surte resultado. E a gente aprende dentro da escola do Access Consciousness, que nos leva a acessar a nossa consciência, que tudo é um interessante ponto de vista, tá? Então eu penso de uma maneira, você pensa do outro, e o certo e o errado ficam cada um de acordo com as suas considerações, tá? Oi, Antônio, você entrou também. Oi, meu amor. Já tá muito de noite aí em Lisboa, né? Então, hoje eu resolvi falar mais uma vez para vocês sobre o que é a minha vida terapêutica, como que eu agreguei esses conhecimentos e como que tudo que eu conheço me ajuda nesse momento
como terapeuta e facilitadora da terapia de barras. Meu primeiro pensamento: eu sempre penso em nós, seres humanos, de acordo com os 4 planos nos quais a gente está inserido, né? Nós temos o plano físico, que trata do nosso corpo, né? Fisicamente falando. Nós temos o corpo energético, que é o que faz circular a nossa energia. Nós temos o campo emocional, o plano emocional, que se refere a todas as nossas emoções e aos nossos sentimentos, e o plano mental, que se refere aos nossos pensamentos, é claro. Olhando o ser sob essa ótica, a partir de 2013, eu fui sistematizando tudo aquilo que eu aprendia, né? Então eu trabalhei muito num primeiro momento a radiestesia, que é o uso do pêndulo, o teste muscular, que é muito usado na cinesiologia, a sinestesia, que é o conceito de que se eu toco numa área do meu corpo, a outra área adjacente vai sentir essa reação, e assim por diante. Fui agregando todos esses valores. E a partir desses valores, desses estudos, eu fui sistematizando isso em testes. Então eu fui testando os nossos chakras, que atuam direto no nosso campo energético e no nosso campo físico. Também os 5 elementos da medicina chinesa também trabalham nesse aspecto. Trabalhei na parte metafísica da nossa coluna, no aspecto mais emocional e energético. Na metafísica dos cristais, trabalhei com os nossos dons, então são as nossas emoções, né? Na parte mais quântica, que se refere mais ao nosso pensamento e à nossa energia, trabalhei muito com as dimensões energéticas e com o sistema de corpos, e não podia esquecer do nosso entorno, porque nós somos seres únicos, inseridos em planos únicos também. Então cada um de nós que está aqui agora nessa live está na sua casa, no seu ambiente, disponível ou não para ouvir essa transmissão, né? Mas nesse momento todo mundo fez a mesma escolha, né? Todo mundo que eu vejo que está entrando aí fez uma escolha de deixa eu entrar e ver o que a Márcia está dizendo, né? Então eu vou dar mais uns boa noites aí. Sueli, lá de Madrid, Sheila, Simabuguro, Deise, Márcia Neto, Marcelo. Entrou um monte de gente que eu não fui falando e perdi um pouquinho. Deixa eu ver se todo mundo eu já falei. Ju, querida, Lume Cristal, Ana Maria Oliveira, Betinha Braga. Nossa, hoje entrou muita gente mesmo, muito legal. Alguém acabou de me dar boa noite, Ju, querida. A Ju é outra Juraciara Passeri, outra facilitadora de barras. Diná Barbosa, mais uma terapeuta de barras. Sueli Souza Santos, mais uma terapeuta de barras, terapeuta do Cristales, né? Juraciara também é terapeuta Cristales e por aí vai. Toda essa sistemática que eu criei acabou gerando o que eu chamo do método Cristales, tá? E aí, gente, o que o método Cristales é para mim? É uma reunião de códigos, de chaves, que abrem o nosso campo energético para a gente poder entender e identificar o que se passa com a gente. O instrumento do Cristales é a radiestesia, e a radiestesia trabalha com a permissão da nossa supraconsciência, que é a nossa consciência maior, que dá a permissão, né, da gente descobrir aquilo que a gente gostaria de ter, de receber, de saber, né, a partir da nossa escolha. Então, quando a gente trabalha no método Cristales, quando a gente trabalha com a radiestesia, com o teste muscular ou com um simples teste de números, o que a gente está fazendo não sei o que esse teste significa, mas confio. A minha consciência se prepara para receber. E se a minha consciência se prepara para receber, a supraconsciência recebe e neutraliza a ação
normalmente negativa do meu subconsciente. Então, quando eu faço a leitura do campo energético pelo Cristális, é isso que acontece. Alguém vem a mim e diz, eu tenho um problema nesse momento de depressão, né? Então a gente faz os testes do Cristális e essa pessoa fez o quê? Se ela veio até aqui, se ela se submeteu a uma consulta, ela quer, né? E se ela quer, ela me dá a permissão, ela escolhe receber. Quando ela escolhe receber, a supraconsciência se abre para receber, saber, ser tudo que essa pessoa precisa. Não, Patrícia, Cristális não é a terapia de barras. O método Cristális é o meu método de leitura energética. E eu estou fazendo uma demonstração no que o método Cristális pode me ajudar numa sessão de terapia de barras, tá? Então, o que o Cristális me ajuda? O Cristális me ajuda no meu autoconhecimento e o meu autoconhecimento me permite mudar. Me permite escolher mudar, né? Então, a partir do Cristális, eu consigo compreender quais são os planos energéticos mais afetados para essa pessoa, ou neste momento, ou diante de um problema, né? E a gente parte para a avaliação da terapia mais adequada. Aonde que entra o processo do Access Consciousness aqui? Do acesso à consciência e à terapia de barras. O Access é um conjunto de ferramentas e processos desenhados para facilitar e trazer mais consciência para todos nós. Consciência, gente, é se libertar dos julgamentos, libertar daquilo que nos amarra, que nos prende. Estar consciente é estar disposto a mudar, é estar vivendo o momento presente, é impedir, né? É não permitir que as coisas do passado se projetem no futuro, principalmente aquelas coisas que são negativas, pontos de vista e considerações negativas. O Access Consciousness é composto de várias ferramentas, mas para a gente entender uma coisa bem iniciante, eu diria para vocês que o Access Consciousness é composto de 3 principais ferramentas. Os processos verbais, que são essas perguntas que eu tenho feito, que tenho falado sempre nos fins das transmissões. A terapia de barras em si e os processos de corpos, né? Que são técnicas dentro do Access que a gente trabalha especificamente o corpo e não os 32 pares de pontos na cabeça, tá? Então, as barras propriamente ditas são esses 32 pontos, onde nós armazenamos todas as crenças, todas as ideias, todas as considerações, emoções, atitudes que em algum momento fizeram sentido para nós, mas que de repente no momento presente já não fazem mais. E aí a gente fica o tempo todo vivendo as mesmas repetições, fazendo as mesmas considerações. Numa sessão de terapia de barras, através de toques muito sutis que a gente dá nesses pontos, né, nos pontos que são considerados as barras, é como se a gente estivesse na frente do computador e apertasse a tecla delete, aquela de deletar, né? Isso não me serve mais, então eu posso destruir e descriar esse pensamento? Posso. Toco e deleto, né? E aí esses pensamentos param de acontecer de uma forma automática e repetitiva como acontecia antes. A partir do momento que a nossa mente subconsciente sai do julgamento, sai do eu sei tudo, né? Nós nos tornamos livres para fazer novas escolhas e principalmente para encontrar novas oportunidades e novas possibilidades, tá? Como é que eu alio o método Cristális à terapia de barras? Quando eu encontro um aspecto da minha vida, quando eu escolho um aspecto da minha vida que eu considero que eu preciso mudar, eu faço a leitura de todos os itens energéticos do Cristális, quem eu sou, como eu me mostro, o que eu trago no meu DNA energético para transformar, como as pessoas me veem,
quais são os meus dons, qual é a minha zona de conforto, qual é o meu nível de consciência e como está o meu entorno, eu pego todos esses detalhes e uso nos processos verbais da minha sessão de barras, né? Então, quando eu faço a leitura do Cristales, eu estou buscando encontrar o lugar onde foi gerado aquele problema, aquela situação que está me paralisando naquele momento, né? E aí eu acho que realmente é muito importante que a gente estude cada vez mais, que a gente se prepare para novas etapas da nossa vida. O Cristales foi inovador para mim, né? Eu sistematizei o Cristales em 2013, lancei o método em 2014 e só tive coisas boas dele até hoje. Agora, como facilitadora de barras, o que eu vejo é que eu tenho duas chaves. A chave para abrir o campo e identificar aonde que tudo isso começou, e a segunda chave que pode fazer com que simplesmente, com os toques na cabeça, a gente delete todo aquele material que a gente trouxe à tona, né? Vou explicar já a Márcia Menezes, que fez uma pergunta. Isso é feito em uma sessão só? Márcia, veja bem, em qualquer terapia, nós temos que lembrar que, de acordo com a idade que a gente tem, no mínimo, isso sem falar de outras terapias, de outras idades que a gente não está vivendo aqui, né? Então, no meu caso, eu tenho 52 anos. Imagina se há 52 anos eu tenho medo de barata. Não é numa sessão que eu vou eliminar e deletar todo o medo de barata que eu tenho. É possível que isso aconteça, mas é muito importante também que os terapeutas não vendam fórmulas mágicas. Então a gente também tem que compreender os nossos medos para transformá-los, para mudar isso, né? Qualquer doença, qualquer mal, qualquer consideração negativa pode ser tratada nas terapias energéticas. Qualquer questão, qualquer problema que a gente tenha pode ser lido através do campo energético pelo método Cristales, pode ser trabalhado na terapia de barras, na apometria, na cinesiologia, no reiki, na cristaloterapia. Todas as técnicas têm a sua função. Eu acho que o grande diferencial hoje em dia é que, como nós estamos tentando nos qualificar para ser bons aplicadores de técnicas, também precisamos ter afinidade com aquilo que fazemos. Isso é que cria o nosso diferencial, né? Então, eu venho dizendo para mim mesma, né, como criadora do método Cristales, autora do livro de mesmo nome, autora do livro Terapias Energéticas Pratique, autora do livro de Mandalas Cristales, eu me sinto agora muito à vontade em ser facilitadora e terapeuta de barras, porque efetivamente parece que todo aquele conhecimento que eu tenho, todo aquele conhecimento que eu vinha adquirindo, casa muito bem com o delete desse computador que são as nossas barras, tá? Então, eu respondi a Márcia, respondi a Patrícia também. Qualquer transtorno pode ser tratado com a leitura do Cristales e com as barras e com outras terapias que sejam necessárias. Só lembrando que a terapia só dá certo, gente, quando a gente escolhe mudar. Se a gente não fizer a escolha de mudar a nossa vida, a gente pode ficar 20 anos numa terapia e a terapia não vai funcionar pra gente. A gente tem que assumir o nosso papel no mundo e perguntar: o que eu quero pra mim? Que energia de mudança e transformação eu posso ser na minha própria vida? A gente não pode ficar esperando que o outro nos dê uma possibilidade de trabalho, que o outro reconheça o nosso valor, que aconteça um milagre na nossa vida, né? A gente tem que escolher o milagre. Então eu hoje posso perguntar: que energia eu posso ser para mim para receber todos os milagres aos quais tenho direito,
né? Os processos verbais de Access falam de perguntas, né? Quando a gente faz uma pergunta cuja resposta a gente não tem, a nossa supraconsciência, que está aqui em cima do nosso chakra coronário, se abre muito grandemente. E aí a gente pode ser, perceber, saber e receber tudo que o universo tem para nos dar. E o universo pode ser o seu Deus interno, pode ser a sua supraconsciência. A gente diz universo no sentido de que é algo que a gente não coloca a mão, né? Então, que energia milagrosa eu posso ser hoje para mim? E aí eu espero que o telefone toque e alguém me dê uma resposta? Não, essa resposta não está em ninguém. Esta resposta está em mim, que não estou aberta para perceber, ser, saber e receber. Então pensem nisso todos os dias. Que energia eu posso ser para mim mesma para conquistar o emprego que tanto desejo? Que energia eu posso ser para mim mesma para ganhar aquele presente que eu tanto almejo? Que energia eu posso ser para mim mesma para conquistar a venda do meu imóvel? Que energia eu posso ser para mim mesma para ser cada vez mais próspera financeiramente? E a gente vai abrindo. Pensem nisso. Eu tenho falado muito para vocês fazerem as perguntas. Pensem dessa maneira quando fizerem as perguntas, né? Vamos fazer a pergunta e vamos imaginar que o nosso chakra coronário, que é aquele da compreensão, que é de elevação, ele se abre como uma grande flor e uma chuva de pétalas de rosas amarelas caem na nossa vida e nos trazem os milagres, né? Ok, Márcia, entendi. A avaliação inicial é feita em apenas uma sessão. No meu caso, eu faço a avaliação pelo Cristales e na mesma sessão eu já corro algumas barras ou faço uma pequena apometria ou faço um atendimento de cinesiologia. Vai depender do que o campo energético da pessoa me diz, tá bem? Então, eu gostaria, para não ficar só falando, né, uma coisa que eu gosto sempre de interagir com vocês, eu queria fazer uma pergunta para vocês todos. Que escolhas que vocês estão criando que impedem vocês de serem cada vez mais e cada vez melhores? Pensem naquilo que vocês querem mudar na vida de vocês e criem essa pergunta. Que escolhas eu estou criando que me impedem hoje de ser cada vez mais e cada vez melhor, né? Então a grande mudança que eu vejo em Access, na terapia de barras e na leitura do Cristales é a escolha de receber, né? Vamos receber tudo aquilo que é nosso, né? O Gary Douglas, que é o criador dessa técnica, ele diz no material dele que nós não fomos acostumados a receber, né? Desde criancinha a gente foi acostumado a dividir o brinquedo com o amiguinho, a dividir o material escolar, mais tarde a fazer trabalhos de escola e de universidade compartilhados, meio a meio. Nós esquecemos de ser inteiros, tanto que a gente fica querendo encontrar a nossa cara metade, né? A outra metade da laranja. Nós não temos que ser metades, nós temos que ser inteiros. E para ser inteiros, nós precisamos escolher receber todos os dias, né? Agora entrou para mim aqui uma mensagem da Nádia. Sim, escolhas. Para mim, a grande mudança foi a escolha de receber. É exatamente isso, né? O Antônio também está trazendo uma frase muito importante. Eu sou melhor hoje e sempre. É isso. Que energia de renovação eu posso ser para mim no dia de hoje? E deixa a energia chegar. Façam essa metáfora que eu faço.
Cada vez que eu faço uma pergunta dessas, que energia de renovação eu posso ser para mim no dia de hoje, eu imagino que o meu chakra coronário está se abrindo e que eu estou recebendo uma chuva de pétalas de rosas amarelas. E cada pétala dessa é uma bênção, é um presente, é um milagre. Eu me abro para receber e os pequenos milagres acontecem, tá? Queria que alguém aí que estivesse no ao vivo comigo me permitisse fazer uma leitura do Cristais e a partir dessa leitura eu quero criar um processo verbal para essa pessoa. Não adianta todo mundo escrever, eu vou fazer uma pessoinha com 3 testes do Cristais para criar um processo verbal. Se der tempo eu faço mais alguém, tá? Então alguém que esteja aí e que queira um tema, né, que tenha uma meta e a gente vai trabalhar isso. Ale, é isso aí, a minha escolha foi ser quem eu sou. Essa é a primeira escolha, é ser quem eu sou, tá? Patrícia Danza, vamos lá, pode ser você. Me dê um tema, né, Patrícia me deu um tema e eu vou fazer essa leitura. Vamos lá, Patrícia, eu preciso ler o que você está me dizendo. Que área da vida você precisa de uma orientação? Um monte de gente entrou aí dizendo eu. Tá tudo meio lento aqui, mas vamos lá, vamos ver se a Patrícia me responde. Olha, vou fazer Patrícia e vou fazer Adriane, que me escreveu aí ansiedade, tá bem? Então, Patrícia, algo que te prejudica? Não sei, eu preciso que você me diga alguma coisa que se você pudesse mudar, você mudaria hoje. No início da minha sessão, eu pergunto para a pessoa o seguinte: se você pudesse mudar a sua vida hoje, o que você gostaria de mudar? Então, é essa a pergunta. Ok, beleza. Adriane, gravei aí ansiedade, vou fazer a leitura da Patrícia, tá? Sensação de fracasso. Patrícia e Adriane, eu quero um número de 1 a 7, depois eu quero um número de 1 a 5 e depois eu quero um número de 1 a 20, tá? Então, eu quero que Adriane e Patrícia me respondam um número de 1 a 7, um número de 1 a 5, depois um número de 1 a 20, para que eu possa fazer a leitura pelo Cristais. E depois criar um processo verbal para que vocês possam trabalhar em casa, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir conversando aí comigo. Patrícia, beleza, 7, 2 e 18. Vamos lá, Patrícia. Primeira coisa, o seu eu sou, né? No seu sentimento de frustração, você tem que mudar a sua compreensão das coisas. O número 7 que você escolheu tá ligado ao chakra coronário, que é a compreensão que você tem da vida, tá? Então, talvez você sinta esse fracasso, essa sensação de fracasso, porque você não vê a vida como ela é, tá? O número 2 que você escolheu se refere ao elemento terra, que fala da maneira como você é vista. Você tá sempre preocupada, você tá sempre ansiosa, tá? A sensação de fracasso tá somando isso. Por que você tem essa sensação de fracasso? Porque não compreende a vida como ela é e se preocupa e anseia resolver todas as coisas cada vez mais rápido, tá? O número 18 que você escolheu se refere a um dom que dentro do meu trabalho aqui é a cristaloterapia, é a pedra da lua. A pedra da lua, ela recomenda que você trate mais o seu emocional, mais as suas questões internas, mais o sentido de geração. Não exatamente com problemas com mãe, com maternidade, mas o sentido de você acalentar a você mesma. Então, o processo verbal que eu posso criar para a Patrícia nesse momento, para a sensação de fracasso. E se eu pudesse, hoje, compreender a vida como ela é, me preocupar menos com todas as considerações negativas que eu tenho e entender que eu sou dona das minhas emoções e tudo que impede isso eu quero destruir e descriar,
e diga sim, 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 sim. Provavelmente não consigo repetir a frase igual, porque fiz uma frase grande. Então depois você volta aí a fita, tá bem, Patrícia? A fita não, o áudio. Adriane Carneiro, ansiedade, né? Você escolheu o mesmo set da Patrícia e o que esse set está falando pra gente, do chakra coronário, da compreensão que você tem das coisas, tá? Então, tá ansiosa demais porque não compreende as coisas como elas são, não tá compreendendo a vida direito. O 3 que você escolheu se refere ao elemento metal. O elemento metal tá ligado à tristeza, né? Então, será que todas as coisas que você vive, que te deixam ansiosa, na verdade, elas não te entristecem primeiro? Então, precisamos trabalhar a maneira como você compreende o que está acontecendo na sua vida, esse pingo de tristeza que há no seu campo energético, e vamos usar o seu melhor dom, né? O dom está na cristaloterapia, você escolheu o número 15, que é a ametista. Se eu pensasse só em ansiedade, a ametista já é um bom cristal para ansiedade, mas o que a ametista faz com a gente é trazer a consciência, a possibilidade de ir além, tá? Então, vamos lá criar uma frase para a Adriane sobre a ansiedade ligada à compreensão da vida, à tristeza e à consciência. Vamos lá, Adriane. E se eu pudesse compreender totalmente o motivo de me sentir tão ansiosa, se eu descobrir que a tristeza é uma dessas causas e eu puder transcender tudo aquilo que não me faz bem e tudo o que impede isso de se realizar, eu quero destruir e descriar agora? E diga sim, 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 sim. Patrícia e Adriane, repitam este processo verbal todos os dias, de manhã e de noite. 3 vezes, 6 vezes, o número de vezes que for confortável para vocês. Quando vocês perceberem que vocês estão engasgando na frase, parem, respirem fundo e façam de noite novamente, tá? E daqui a 10 dias ou 2 semanas, me escrevam para me dizer como vocês estão se sentindo com esse processo verbal, tá? Queria que vocês me dissessem aí, quem está na sala, se foi possível entender como é que a leitura do campo pelo Cristális me ajuda nos processos verbais, né? Queria saber se isso ficou claro para vocês e também divulgar, né, informar vocês que esse trabalho com os processos verbais eu estou disponibilizando agora pelo Skype ou pelo Messenger, né, para que a gente possa atingir mais pessoas. O processo verbal é uma das ferramentas do Access, né? No caso de vocês duas, vocês vão fazer o processo e não vão estar correndo as barras. Quando a gente faz o processo verbal e recebe a prática das barras, que a gente chama correr as barras, é tudo mais rápido. Por quê? Vou tentar lembrar uma frase. A frase da Adriane. Imagina se eu pudesse compreender a minha ansiedade e entendesse que ela pode ter origem na tristeza e ser possível eu transformar esses sentimentos, eu transmutar essa ansiedade. Imagina se nós estivermos apertando tuque, 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 várias vezes a tecla delete do nosso computador mental, né? Então, a terapia de barras, ela é incrível, mas os processos verbais também são. E essa é a minha proposta de trabalho. A partir do Cristális, a partir do teu problema e da leitura do seu campo, eu vou criando processos verbais que você vai repetindo todos os dias de manhã e de noite para você ir deletando isso da sua consciência,
né? E quem puder e quem quiser correr as barras vai ter uma aceleração do processo. Mas eu costumo sempre pensar que a gente precisa se abrir para receber e agir diante das nossas possibilidades. Então, às vezes, a gente não tem possibilidade de fazer uma terapia, a gente não tem possibilidade de correr as barras, de fazer uma consulta de apometria, de fazer uma consulta de cinesiologia. Mas se a gente puder fazer uma avaliação à distância e criar um processo verbal, isso vai ajudar muito a gente, tá? Então, eu estou começando a disponibilizar alguns horários com um investimento bem pequenininho. Eu vou ter uma conversa pelo Messenger ou pelo Skype antes, com o tema, né, sabendo qual é o tema da pessoa, vou fazer a avaliação à distância pelo Cristales e a gente vai ter uma entrevista de 15, 20 minutinhos para falar sobre os processos verbais e vocês poderem anotar os processos verbais, tá bem? Ficou tudo claro, gente? Um monte de gente aí falou para mim que ficou claro, é legal. Então, assim, conheçam as terapias, né? Eu divulgo sempre o método Cristales, que para mim muda a minha vida, né? Eu fico pensando, como eu estou no dia de hoje, né? Qual é a energia que eu preciso trabalhar no dia de hoje? Leonor, você tá aí, né? Leonor, me dá um número de 1 a 20 para eu saber qual é a energia que eu preciso trabalhar no dia de hoje. Porque eu, na verdade, sei quase todas as energias, então eu não, para fazer para mim, não pode ser dizendo um número, tem que ser com o pêndulo, tá? Então, Leonor, tô esperando que você me dê um número aí para dizer qual é a energia de transformação que eu preciso hoje na minha vida, e aí a gente vai encerrar a nossa transmissão, tá? Quem tiver interesse em fazer o curso do Método Cristales, eu tenho uma turma agora já na próxima terça-feira. O meu curso de barras, eu tô trabalhando, eu fiz uma escolha de trabalhar com turmas de apenas 4 alunos, porque eu considero que eu consigo ser integral nessa turma de 4 alunos. Então eu tenho uma turma semanal, a minha próxima turma com vaga já é no dia 10 de agosto. Então quem tiver interesse também, quiser, é só entrar em contato comigo depois por mensagem. Ok, Léo, você me mandou aí o 18. Que energia eu preciso e posso ser para mim? O 18 é a energia da pedra da lua, né? A pedra da lua é a energia maternal, a energia do cuidado, a energia de acalmar as nossas emoções. Então, é muito interessante. E se eu puder manter todas as minhas emoções em equilíbrio e puder dar a mim todo o cuidado que eu preciso? E tudo que impede isso, eu quero destruir e descriar? Sim, 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 sim. Esse vai ser meu processo verbal dessa semana, tá? E isso vocês podem fazer com qualquer coisa, gente. E tudo que me impede de ganhar mais dinheiro hoje, eu quero destruir e descriar? Sim, e tragam muitos sims para vocês, tá? Agradeço, me despeço, espero que tudo fique melhor pra gente, mas não esperem, pensem nisso. Abram o chakra coronário e se preparem para receber as pétalas de rosas na cor que vocês mais gostarem. No meu caso, são as amarelas. Então, que venham para nós nessa semana uma chuva enorme de pétalas amarelas, tá? Muito obrigado para todo mundo. Semana que vem tem mais. Um beijo.